do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nesta manhã vamos ver sobre um vampiro maligno que anda como vampiro vampirizando o tempo, as almas, as virtudes de todos, hein? De uns mais, de outros menos. Nós vamos ver sobre o abuso que se faz do uso dos celulares e como estamos em tempo de quaresma, será oportuno, muito oportuno, colocar este aparelho no seu devido lugar nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, vamos ver que este abuso deste aparelho vai contra a virtude da religião. Não está em ordem hierárquica de danos, mas as virtudes que vamos mencionar, algumas das, porque poderíamos passar o dia inteiro falando das consequências drásticas deste aparelho em nossas vidas. Contra a virtude da religião, o uso indevido desse aparelho durante a oração. O padre sabe, porque todos nós somos alvos da praticidade e às vezes nos envia uma novena, o padre, por exemplo, e que nós não imprimimos e vamos rezar com o celular. Quando nós não tiramos daquela abazinha que fica aparecendo as notificações, o que vai acontecer? Nós vamos rezar a nossa querida novena do Senhor São José, por exemplo, e vamos estar sendo instigados pela curiosidade para ver a mensagem do fulano e do beltrano. Aí vamos lá, vamos rezar. Não, nós não vamos rezar, porque a oração, por definição, é o quê? Elevação da alma a Deus. Mas a instigação curiosa já elevou nossa alma para a mensagem X e Y. É assim. E aí pecamos contra a virtude da piedade nesse caso. Depois, o excesso de todas as telas, sejam televisões, sejam celulares, causa na nossa alma um entorpecimento. E eu vou lhes dizer, e não temo o excesso, porque é um fato. A alma que tem muita tela, ela nunca chegará à contemplação. Porque se a oração vocal já é difícil, pelo excesso de telas, a nossa contemplação será impossibilitada. Nós não teríamos Santa Teresa no século XXI com o celular na mão do jeito que nós usamos. Ela não teria sido o que ela foi. Nós não teríamos nenhum santo de alta contemplação usando o celular como nós usamos. E vou lhes dizer por quê. Deus nos criou com inteligência. Tudo que o homem recebe tem em si os seus sujeitos receptores. Deus não fez nada no homem que sobrasse. E na psicologia humana, as luzes, telas, são recebidas pelos nossos olhos. Por isso as crianças, quando educamos, ensinamos, tudo começa com imagens. As palavras, as letras, tudo com imagens. E a imagem tem um poder sobre o ser humano incrível. Por isso dizem que é antes uma imagem do que 1000 palavras. É verdade isso. Agora os senhores sabem que o celular e as telas em geral é o que mais oferecem são imagens. E com outro recurso, com variações, como nós nos entediamos muito facilmente, então quem criou esses aparelhos sabem disso e colocou variedade de cores, de músicas, de coisas que nos seduzem em coisas boas, hein? E sem falar das ruins, e nos deixam ali totalmente atiçados pela essa frivolidade da contínua mudança, e na oração isso não acontece. O crucifixo não se move, as imagens ficam estáticas, as palavras são as mesmas, então o frenesi de mutações na oração não acontece.
e nós da tradição que tudo está petrificado, graças a Deus, graças à estabilidade de Deus, então o homem mal educado contra as virtudes busca mutações. Na oração vai encontrar algo estável, imutável, então vai rezar com muito pesar, cheio de tédio e, no pior dos casos, a oração causará horror. Aí os senhores falam, padre, mas o senhor está sendo cruel. Não, é a triste realidade de todos os mortais. Uns mais, outros menos. Tem quem crê rezar com um olho no terço e outro no celular. Estão vendo, pode ser a imagem de Nossa Senhora da Piedade, das dores em qualquer uma das suas aflições. Mas causa a mesma coisa. A nossa alma está correspondendo a esse frenesi de mudanças de imagem, de cores, de sons. E ali que nossa alma se levou a estas mutações e não se levou até Deus e a Santíssima Virgem. Assim que não pense, não nos enganemos, não é possível rezar vendo outras coisas contrárias ou até do tema da oração por este aparelho. O homem não é capaz, na sua psicologia, na sua constituição, de dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. Por isso Nosso Senhor diz que não dá para servir a dois senhores. Porque um se dá atenção e o outro se despreza. A mesma coisa no conhecimento. Nós não podemos estar ouvindo nossos pais nos aconselhar uma coisa e ao mesmo tempo estar conversando com o amigo pelo telefone. Não. Ou estamos surdos à voz dos pais e atentos ao amigo pelo telefone, ou estamos surdos ao amigo e atentos aos nossos pais. Nós não damos atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é possível para ninguém. Quanto mais para as coisas de Deus, nosso Senhor. Depois, a virtude da religião também sofre detrimento. E aqui eu vou lhes dizer uma coisa. Quando os senhores vêm se confessar, está muito bem anotar os pecados, mas não no celular. Eu não vou entrar em conspirações, mas, como é inevitável, olha, tudo que foi escrito no celular fica escrito, Deus sabe aonde também. Na confissão nós temos que manter sempre o sigilo. O sigilo está a serviço da fama dos senhores, hein? E se um padre, que Deus livre, todos os sacerdotes de semelhante desgraça, tentasse violar esse segredo, sigilo, é fulminado automaticamente por uma excomunhão, reservada à Santa Sé levantar. E muitas vezes, por esta praticidade, os senhores anotam tudo no seu celular e olha, é conhecido que é possível resgatar o que foi escrito por muitos meios. E é verdade que no juízo final todos saberemos de tudo de todos, mas vamos deixar isso ao serviço da justiça de Deus e não para os inimigos dos cristãos que, baixo a praticidade, vão aí tendo informações da alma dos senhores, das nossas almas, e são informações que ninguém deve ter, só Deus, no sigilo de uma confissão. Então, eu recomendo que os senhores voltem a escrever seus pecados nos papéis e não no celular. Depois também esse frenesi, lhes dizia do tédio que causa oração, a oração vocal. E a oração mental, que é uma oração, a oração por excelência, ela vai sendo dificultada muito. E a contemplação, que é o ápice da oração mental, impossibilitada. Por que essa desgraça? Porque o homem, quanto mais ele excitar os seus sentidos, ou seja, olhos, ouvidos, paladar, tato, seus 5 sentidos, isso os animais também têm, e é fonte de conhecimento. Sim, o homem parte do sensível para o insensível, das coisas visíveis às invisíveis. Não podemos negar este princípio de conhecimento, mas quando nós nos limitamos somente a saciar os olhos para ver, o ouvido para ouvir, o paladar para sentir o prazer do paladar, o tato do tato, nós não exercitamos a nossa inteligência.
e a nossa vontade, que são as potências que o homem tem de mais nobre, que o diferencia dos animais. Os animais não têm inteligência. Para compensar isso, eles têm um instinto. E junto com a vontade, o animal não tem vontade. E o compensa a ausência da vontade, o que? O instinto. Agora o ser humano tem uma vontade que busca o bem e fica entorpecida por prazeres sensíveis. E a inteligência que busca a verdade, mas essa transição do sensível para o insensível, com excesso de informações, o homem não transcende. Aí a contemplação não acontece e o homem fica atrofiado no que tem de mais nobre, que é o seu intelecto. As pessoas não fazem meditação mais, tanto pela falta da prática, e para substituir, o diabo fez o quê? Meditação transcendental budista. E ali o que o diabo pede? Justamente a abstinência do celular que ele colocou na mão dos cristãos para não chegar até Deus, hein? Então, queridas almas, se o leviano pratica religiosamente o mundano, as suas meditações sem esse aparelho para chegar ao mais profundo do inferno, nós não podemos deixar o aparelho nos impedir de elevar a nossa alma até Deus. Esta é a máxima felicidade que o homem pode obter nesta vida e na outra. Depois, os pecados contra a caridade que o abuso do celular causa. Nós podemos aqui considerar a vida familiar, a mesa. Um celular não pode estar na mesa de um cristão. É como se estivesse um Buda, um patuá, um ser alheio à nossa religião. Por que não pode estar? Quando nós estamos à mesa, o comer à mesa é um ato de caridade, e é a caridade que começa com os mais próximos a nós. Por isso nós somos obrigados, sim, a comer com nossos pais, quando moramos com eles, e se não com aqueles que estão conosco. À mesa, pai, mãe e filhos, é obrigação de cristãos. E se o celular está à mesa, nós não falamos com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos. Nós falamos com alguém que está, sabe Deus aonde. Aí fala, padre, mas é uma pessoa querida. Amém. E que seja muito querida e estimada, mas neste momento é uma conversa indevida. Pode ser um irmão distante. Ele não está presente. Aí o que nós podemos fazer? Quando terminar a refeição, ir ao sofá e conversar, e será muito agradável para ele que está distante e para os que estão próximos. Podemos fazer a nossa refeição, e mais do que fazer a refeição, é um momento de caridade. Os pais têm tantas coisas para nos contar dos seus antepassados, devem contar. Tem tantas coisas para nos instruir, que o momento oportuno é ali, enquanto comemos, vamos ouvindo instruções, tantas coisas para compartilhar, isso vai enriquecendo os filhos, hein? E o não querer ouvir essas coisas é insensatez, e o não querer transmiti-las é omissão, pecado dos dois lados também. E a vida familiar se torna mais intensa. A mesa é um lugar circunstancial para essa intensidade de vida familiar. E aí um aparelho, pode ser o vídeo do segredo de Fátima, pode ser o catecismo de Trento, mas no momento da refeição é indevido o uso deste aparelho para instrução. E aí pecamos contra a caridade. Eu vou lhes dizer uma coisa, o pai vai morrer, a mãe vai morrer e o celular vai ficar. E depois não adianta o remorso, hein? Nossos pais enterrados, não temos mais o menor contato com eles até o juízo final. E quem nos separou em vida deles? Um aparelho. Que um dia o ladrão também vai levar, mas o diabo vai se esmerar e vamos conseguir o melhor, que vai nos separar mais do nosso próximo. E o próximo nós vamos perder, e o momento que nós temos, nunca mais resgataremos. São os almoços, jantares, que nós devemos silenciar tudo para dar atenção àquele que está diante de nós. Quando nós colocamos um celular, ele vampiriza a caridade para com os nossos. As outras virtudes sociais, todos os demais ficam anulados. Às vezes, o sacerdote que está tão pouco ocupado e tem pouco tempo com os senhores. Infelizmente, graças à crise da igreja e à imensidade desse país que temos que assistir,
E às vezes os senhores, em vez de aproveitar o sacerdote para tirar suas dúvidas, conversar, aí estão com o celular. Às vezes aproveita o padre mais pelo celular do que a presença física. E isso também é um desequilíbrio. O celular pode compensar as distâncias, mas na presença física, aproveitem para esse contato real. Quanto mais nos afastarem da realidade dos contatos, mais perturbações sofreremos. Contra a caridade também, com muitas estupidezes que se colocam em vídeos ridículos, que riem, zombam de deformidades dos outros. É engraçado ficar rindo das mazelas dos outros. Nós não queremos que riem das nossas, mas do paralítico, do deficiente visual, daquele que se acidenta e todos riem. Então, são coisas que vão deixando estúpidas as almas, superficiais, e isso é um atrofiamento da perfeição que nós devemos desenvolver. Pecado também o abuso deste aparelho contra a caridade para consigo mesmo. E aqui é a fonte de falta com os demais. Nosso Senhor nos disse para amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós pecamos contra a caridade contra nós, quanto mais contra o próximo. Quais pecados? Muita tela perturba o sono. Se eles estarão com sono no sermão do padre, estarão com sono na missa, isso vai ser pecados contra a virtude da religião. Mas uma noite mal dormida, para uns mau humor, para outros o trabalho será penoso sempre, trabalhar com sono é um horror. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos destruindo a nós mesmos, começando pela noite, que não se dirá do dia inteiro que esta noite mal dormida causará. Depois, danos para a saúde mental, muitas noites mal dormidas, a longo prazo ou breve, vão causar lesões remediáveis ou irremediáveis. Não entro no X da questão, mas são lesões que vão repercutir em ansiedades e coisas semelhantes, que é o mal que a 90% da população hoje sofre, uns detectados e outros não detectados. E causados somente pelo celular? Não. Mas alimentado por ele? Sim, senhores. E aqui também o homem vai perdendo o que tem mais de nobre, a sua inteligência. Tem pessoas que baixam o princípio de se informar, seguem um monte de canais. Um monte. De saúde, de política, de religião e etc. E dentre estas possibilidades, muitos canais. O que vai acontecer? Um diz uma coisa, outro diz outra, o padre X diz uma coisa, o padre Y diz outra, e qual que é a verdade quando se contradizem? Aí dá curto-circuito em nosso intelecto. Sem falar que nós retemos, que é o pior de tudo, retemos informações, e informações não é ciência. E é o que mais essas redes oferecem. Muitas informações e pouco conhecimento. Quando o que eleva o homem é o conhecimento, é melhor conhecer uma coisa profundamente, seriamente, até esgotá-la se possível, do que conhecer muitas informações, ter notícias de muitas, superficialmente. Então, o modus operandi do celular é dar muitas informações e pouca ciência, pouco conhecimento. E aí as pessoas ficam atrofiadas no conhecimento profundo e enobrecedor da inteligência. A busca da verdade. E a vontade do homem fica flácida. Por quê? A curiosidade de São Bernardo é o primeiro grau do orgulho e afeta a inteligência. Mas naquele frenesi de ver e nós não vemos, e queremos ver, mas não podemos ver tudo que é possível, desde o ilícito ao lícito, no celular, a nossa vontade vai se enfraquecendo, porque ela não corresponde ao ímpeto desordenado.
Então tem desordem pelos ímpetos desordenados e depois tem desordem por ela não poder corresponder àqueles desejos, e então o homem enfraquece a sua vontade também. E a busca do bem árduo ficará também possibilitada. Por isso nós vemos o homem moderno não praticar a virtude, porque a inteligência não mais vislumbra a ordem da virtude, os efeitos que ela causa, e depois a sua vontade está enfraquecida, quer ver aquilo, quer ouvir aquilo outro, e na hora de se pôr a um bem real, ao bem por essência, está totalmente debilitada. E sem falar da opinião pública, das últimas informações, e tudo isso vai causando muitas distrações, todas superficiais, e o homem vai ficando, em outras palavras, lesado na sua vontade, cada vez mais débil. Depois podemos enumerar o pecado contra a justiça, virtude calcada pela humanidade. Porque quem anda olhando o celular em tempo de trabalho, rouba. É pecado de furto de tempo de trabalho, sim, senhores. Quem anda olhando o celular no tempo de estudar, escola, rouba o tempo de trabalho. Desmerece o professor, que não é somente sua profissão, hein? Ensinar. Temos que honrar essas pessoas que sacrificaram seu tempo para nos tirar da ignorância. Aí nós estamos olhando o telefone. Se o telefone fosse só em si mesmo satisfatório, não existiriam escolas. Se o telefone fosse suficientemente satisfatório para a inteligência, não haveria mais pregações. Tudo seria pelo telefone. E mesmo se ele fosse muito bem usado, não seria suficiente, porque nós precisamos do pai vivo, da mãe viva, fisicamente presente. Precisamos do professor fisicamente presente. Sim, precisamos do sacerdote fisicamente presente. Nunca o virtual vai substituir o real. Nunca. E quando isso acontecer, a sociedade estará totalmente lesada, totalmente perturbada, totalmente destruída. E isso é o amanhã que estão preparando, mas o padre não tem intenção de entrar em conspirações. Roubar o tempo e é uma restituição que é impossível. Como vamos dar depois à professora o tempo que a explicação dela passou? Explicação perdida. Se ela explicar novamente, não vai explicar do mesmo jeito. Então, passou, perdeu, não se recupera mais. Tempo de trabalho. Como vamos descontar no nosso salário as horas do celular usado com abuso? É impossível. Então, vamos receber um salário de um tempo que nós roubamos e não trabalhamos? Isso vai o quê? Levar consigo a maldição que a injustiça leva consigo. Pecados contra a castidade. Como é uma terra sem lei, eles censuram o que eles querem, mas o que deveriam censurar não censuram. Nós sabemos que a impureza é o alvo de todas as informações das redes sociais, sim, senhores. Leviandade, coisas insinuosas, movimentos de músicas lascivas. Aí os senhores vão dizer, padre, mas eu rezo e eu não gosto, aquilo é uma estupidez. Pois eu vou lhes dizer o seguinte, podia ser São Pedro de Alcântara, o máximo penitente. Se ele olhasse o celular que nós olhamos, ele não seria casto como ele foi. Porque nosso intelecto retém tudo. Querendo ou não, ouvimos aquilo, a sensualidade foi para onde tinha que ir. E aí vai arquivando, principalmente na nossa imaginação, são brasas baixo cinzas. Na tentação, o diabo e o mundo e o velho homem vão colocar gravetos e abanar, vir um incêndio por um movimento lascivo, uma propaganda impura. E os senhores sabem, todos nós sabemos, propagandas de bebidas, propagandas de carros, propagandas também dos cigarros, sempre são bem sensuais. E como o diabo sabe que investindo contra a castidade destrói o homem,
Até cheguei a ver isso quando cruzamos a fronteira para a Bolívia. Havia um parênteses aqui, um carrinho de controle remoto, até aí tudo muito bem. A propaganda do carrinho, que era muito interessante, o carrinho era uma mulher lasciva. Bom, os senhores acham que afeta só nós adultos? Não, a criança também. Ela viu aquela... O que fazia o diabo daquela infeliz seminua num carrinho de controle remoto? Para uma criança, porque a impureza causa distração na alma. Não haverá respeito, não haverá o princípio de autoridade, porque vai contra Deus, não se obedece ninguém na face da terra, não se conhece, porque a impureza é inimiga do conhecimento, entorpece o intelecto e o homem fica à margem de carne e putrefacta. Carne e decomposição é o que a internet oferece para o homem de hoje. Começando pela infância, que não se fará com os adultos. Destruição total. Depois abre a porta de leviandades dessas piadas estúpidas, impuras, e ali tem, quem quer ver essas coisas, tem um lugar que tem abundância. E a abundância tal que ninguém nunca conseguirá ver tudo o que oferece. Aí causa mais, atiça mais, quanto mais vê, mais quer ver, e a internet, o celular, corresponde a este mar sem fundo de tanta impureza. Também o celular mal usado causa muita infidelidade matrimonial. Começam conversas secretas com amigas, amigos, os homens conversando com mulheres alheias, as mulheres conversando com homens alheios, tudo começa com uma amizade. Há quanto tempo não nos víamos? O Facebook faz esse serviço, não? Amigos da escola, quanto tempo? E tudo muito bem, até começar uma conversa perigosa. E aí começa o quê? O sigilo. O homem não deixa a esposa ver o celular, a esposa não deixa o marido ver o celular. Por quê? Porque tem coisa errada. Precisam policiar um ao outro? Não, mas tem que ter essa transparência. Não temos nada a esconder, os senhores, dos seus esposos e esposas. Aí no sigilo que o celular facilita e nessa intimidade que ele intensifica, quantos matrimônios estão destruídos por causa deste aparelho? Muitos. Depois, estimadas almas, brevemente podemos expor falando sobre a vaidade que causa. Todo mundo quer mostrar o bem que fez, aonde esteve, o passeio que fez, mas para compartilhar com outros a alegria, não. É para se exibir. Vaidade. O orgulho. As pessoas ostentam em postagens os pecados que cometem. E vamos falar em religião, festa de primeira classe. E se esquece que o que nos permite comer carne às sextas-feiras é um preceito, não é a festa de primeira classe. Levianos. E propagam a rebeldia, depois de mover todos nós vermes salivando para comer a carne, causa também o orgulho dele de sustentar a sua infração. E daí para pior, hein? Inveja, a ostentação e o ver as ostentações dos outros, os seus êxitos temporais ou não, vão causando tristeza naqueles que vêm, e isso é inveja, tristeza dos bens alheios. Ódios, brigas, tantas, e às vezes baixam o critério da verdade. Nós vemos lá o vídeo tal, fulano coloca uma objeção, porque na internet todo mundo é mestre, ninguém quer ser discípulo. Então colocam ali a objeção, nós nos ofendemos, vamos responder, aí vem uma outra objeção contra a nossa resposta, vamos lá, depois de esgotar os argumentos, o que fica? A ofensa. Vamos xingar a mãe dele, o pai dele, ele, os parentes deles, insultos, vamos difamar, calúnia. Então, quantas faltas de caridade pelos ódios baixo o nome de verdade nas internet. Enfim, pecam-se contra muitas virtudes, quando não contra elas, impossibilitando a prática das virtudes, já que os vícios que a internet oferece são contrários a muitas das virtudes.
Então vamos ver alguns remédios que nós devemos pôr, que o Padre lhes aconselha e serve para todos nós, para não deixar isso acontecer. Primeira coisa, tem um princípio que vem do rei Davi do Salmo: Anima mea in manibus mei semper. A minha alma está sempre na minha mão, nas minhas mãos. O que o rei Davi quis dizer? Que ele tinha o controle da vida dele. A partir desse controle de nossa alma, que nós devemos ter, nós temos que determinar um tempo para ver este aparelho. Cada um vai ver segundo as suas necessidades, hein? Não vamos ser tampouco lesados de ficar sem ver e as informações, uma ligação não atender, isso é uma estupidez. De um extremo cair em outro é nada mais que piorar a situação. Então ter sensatez, ter um tempo determinado. Por exemplo, ao acordar, não olhe o celular, faça oração da manhã, tome café com a sua família, depois olhe o seu telefone. Se nós damos ao dia o primeiro servido, um aparelho, a nossa alma já está totalmente apontada para esse aparelho. E isso é danino. Então, momentos determinados. E nunca olhe um telefone antes de dormir imediatamente. Porque vai afetar o descanso dos senhores, de todos nós, hein? Então tem um momento, olhe ao acordar, depois do café e antes de dormir, deem pelo menos 1 hora antes de se deitar, abstinência desse aparelho. Inclusive para leituras, leiam livros de papel, cuidado com os PDFs da vida. Não perder tempo com vídeos e canais que não acrescentam nada de crescimento intelectual e moral. Podemos nos divertir? Sim. Podemos nos recrear? É lícito. Mas o excesso de divertimento causa frivolidade de alma. Busquem o conhecimento. Agora, pessoas aptas para dar esse... Eu não posso conhecer história da igreja, com todo respeito, sem desmerecer, com aquela dona de casa. Por quê? Porque ela não é apta para me dar a história da igreja. Ela pode dar dicas de casa para as senhoras. Parabéns e bem-vindas. Eu não posso ter aula de doutrina católica do simples mortal que vai à missa com muita sorte a cada 3 meses. Por quê? É do sacerdote que se destila o conhecimento e o temor do Senhor. Assim está escrito e assim tem que ser. Não é que o leigo não possa ensinar doutrina. Pode, mas aprenda da fonte, que é o sacerdote. As mesmas coisas. Médico. Coisas de medicina, ninguém precisa ter um currículo de medicina, mas aprendam coisas de medicina para a saúde de um médico. E cuidado com as bruxas por aí. Hoje tem um monte de bruxas na internet tradicionalistas, hein? Todos nós gostamos de coisas naturais, raízes, muito bem. Mas tem muitas informações que não procedem. E aí o que acontece? Usamos todas aquelas vitaminas, hoje é só a vitamina D resolve tudo. E não é assim que funciona. E aí vamos estragando o nosso organismo e o nosso intelecto, porque desacreditamos as autoridades. O médico que fale de saúde, ou o professor de história que fale de história, assim o padre que fale de Deus e da doutrina, cada um com o seu ofício que lhe corresponde. E nisso, muita abstinência. É melhor seguir poucos com seriedade do que ficar mariposeando de canal a canal, sem norte, sem rumo, sem fim. Aí encontramos um naufrágio nesta rede. Sobre a mesa, nada de telefone nunca. Isso já está entendido e lembremos que é pecado. Nunca o celular está à mesa durante a refeição. Acabou a refeição, todos estão conversando, é outra coisa. Mas enquanto estão comendo e naquela circunstância de refeição, jamais. Outro lugar que um telefone nunca entra por questão de higiene moral e espiritual é ao banheiro. Higiene física nem precisa mencionar. Um aparelho é um veículo entre suores e o que se faz ali, e lavar as mãos e tudo. E depois, por razões óbvias, os adultos me entenderão, é o lugar apto para o pecado.
E como este aparelho é um mar de possibilidades, de mazelas, nunca vamos precisar levar para lá. Nunca, jamais. E depois também voltar aos livros de papel e ter cuidado com os PDFs da vida. Nós estamos, em definitiva, e resumindo tudo isso, sendo pescados pela rede da praticidade. Baixo praticidade, o diabo tem complicado e destruído a vida dos cristãos. Então, queridas almas, é um tempo de conversão de costumes. Aproveitemos a quaresma que temos 3 semanas e temos que começar a hoje colocando esse aparelho no seu devido lugar. Ele não é o nosso Deus. Ele é um aparelho. Ele não é nosso pai. Nunca vai ser. Ele não é nossa mãe. Ele não é nosso irmão. Ele não é nosso amigo. Ele é nosso inimigo que, bem usado, pode servir para alguma coisa, mas muito bem usado. Por isso temos que ser senhores. Anima mei, manibus mei sempre, e ter muito cuidado como usamos em nossas mãos. É uma ferramenta do inimigo que somente com muita prudência podemos usar isso para tirar um bem. Então, estimadas almas, não deixem que um aparelho infeliz destruam suas casas. Não deixem. Não deixem que um aparelho infeliz nos leve para o inferno. Não deixe que o aparelho infeliz sepultem os vivos. Nossos pais vivos estão sepultados por causa da internet. Nossos irmãos vivos estão sepultados por causa das redes sociais. E não é para sepultá-los. O diabo quer isso, mas não vamos fazer a vontade dele. Então deem o uso quanto menos melhor e neste menos com sabedoria, com prudência, com muito adestramento próprio das almas que estão movidas pelo Espírito de Deus. Então o tempo da quaresma é tempo de conversão de costumes, e então é chegado o momento de colocar esse aparelho no seu devido lugar e não deixar que este aparelho infeliz destrua a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.